Tem tanta novidade, não dá nem para saber para onde começar. Dia 1º agora nós começamos na África, como havíamos prometido, mas tivemos uma surpresa. O pessoal gostou tanto do nosso programa em 2 redes ao mesmo tempo. E colocaram a gente em horário diferente, colocaram na parte da manhã e na parte da noite. E disseram que vão ficar mudando o horário ali até ver qual o melhor público para nós. E louvado seja Deus com isso, que essas portas estão abertas. A África tem 6 vezes ou 7 vezes a população do Brasil. São 62 países. E bendito seja o Senhor que vai nos usar. Estamos lá fazendo o programa em inglês para poder atingir essas 19 nações que falam inglês e os outros que falam outras línguas. Mas nosso propósito também é colocar os subtítulos lá, que é as letrinhas em português, que é o pessoal de Angola, de Moçambique e também do Cabo Verde que pode assistir. É muita gente que Deus vai nos dar e graças a Deus por isso. As campanhas fora foram uma beleza. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que aconteceu em Manaus. E o que vai acontecer aqui hoje que interessa. Deus me deu um versículo hoje agora cedo para estudar com vocês. É o Salmo 119, versículo 114. Esse salmo tem 176 versículos, são as 22 letras do alfabeto hebraico, que não tem vogal. E estou falando isso só para você já ir aprendendo algumas coisinhas a mais que ajudam, um dia vai ajudar. E cada uma delas, ela tem um significado. E aqui no 114 fala assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Não tem declaração mais forte que você faz para Deus e que agrada a Ele. Mas se for verdade, se você não se refugia nele, você está simplesmente brincando com Ele. Eu quero sempre ensinar para você viver refugiado no Senhor Deus. Como é que eu vou me refugiar nele? Na palavra dele. Ela é um refúgio perfeito, é um refúgio impenetrável para o inimigo. Quando vocês têm uma revelação, agarra essa revelação, está com um problema, Deus, eu vou me refugiar nessa palavra. Cuida de mim. Você vai ver que Deus vai cuidar. E você não saia desse refúgio. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Com ele você entra em batalhas espirituais e não é atingido. Você sai vencedor. E ele disse aqui, terminando, espero na tua palavra, que é nela. Nós fomos feitos pela palavra de Deus, na palavra de Deus e para a palavra de Deus. Deus disse que fosse assim e tudo aconteceu. Antes dele criar o homem, ele primeiro criou todo o meio ambiente para nós. Depois tudo estava criado, nos fez do pó da terra, soprou na narina de Adão o fôlego da vida. Aí viu que Adão precisava de uma companheira idônea, tirou uma parte dele, fez ali a mulher, e ela é osso do meu osso, é carne da minha carne, como ele diz, e nós somos totalmente iguais em nome de Jesus. Mas uma coisa, eu ainda vou perguntar mais médicos ainda. Eu tenho um amigo aqui em São Paulo, que já está com seus 80 e pouco, médico famoso. Eu perguntei: doutor, me diz uma coisa, se tivesse uma coisa, várias pessoas morreram, pegaram uma célula, nós temos 100 trilhões, e pegaram isso aqui, porque só tinha uma mulher, essa célula aqui, eu estava aqui, então foi mulher ou homem que estava aqui? O senhor sabe? Sei. Ela é feminina ou masculina? Falei: rapaz, Deus então tirou do homem a célula masculina e transformou ela numa feminina para fazer a mulher. Então todos nós nascemos assim, ou ele ou ela, e não tem jeito de mudar, porque o nosso interior é dessa maneira. Então ele aqui, nós temos que esperar na palavra dele, porque o que ele já viu, ele tem presciência. Eu estava pensando hoje, quando eu estava me preparando, que Deus é um computador, mas muito grande, mas muito veloz. Ele consegue fazer trilhões vezes trilhões de cálculos na fração de segundo, milimétrica de segundo. Divide um segundo por 1000, ele consegue fazer trilhões de coisas. Então ele manda a palavra dele. Quando Jesus, eu estou pensando que é quando Jesus estava sofrendo. Será que Jesus sabia que esse problema está no seu corpo, estava sendo colocado? Ele sabia, e ele puxou, ele sofreu o seu problema. E só ele podia sofrer porque ele era especial, era um homem como nós, mas ele tinha um entendimento de Deus, só que não veio como Deus, e sofreu tudo exatamente. E quando ele terminou, essa foi a mensagem semana passada, quando ele terminou, ele estava separado do Pai, o Espírito Santo foi lá, vivificou Jesus,
e vivificou a nós também. E diz lá no livro de... deixa eu pegar aqui agora, é 4:25, Romanos 4:25. Computador meu não é igual de Deus, não. Ele é muito limitado. Romanos 4:25, e que diz o seguinte: isso aqui para mim, irmãos, é cada revelação que eu chego a vibrar e agradecer a Deus por ele. Eu estou em Atos, não é Atos, é Romanos, é o livro seguinte. Já passei do 4:25, e diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ele não precisava ter ressuscitado. Ele agora estava vivificado, podia subir e assentar-se ao trono de Deus. Mas para que eu fosse justificado, inocentado das minhas culpas, você e toda a humanidade, ele ressuscitou. Ele entrou no corpo de novo, poderoso, e a sepultura não pôde segurá-lo, e ele ressuscitou. E para quê? Para a nossa justificação, a nossa inocentação. Nós somos, essa palavra não existe, mas é só para você entender, nós somos agora, das culpas que tínhamos quando aceitamos a Jesus, fomos inocentados. Não as temos mais. Nós podemos agora viver como se nunca tivéssemos pecado. Isso é muito santo e é muito bonito. Mas voltando à palavra de hoje, então ele é o nosso refúgio, é para se fazer dele o refúgio. Você tem que estar em qualquer crise, Deus me ajuda, eu vou sair da situação de cabeça erguida. E não usa da mentira, porque a mentira é do diabo, use só da verdade. E o meu escudo, meu protetor, não tem como tocar em você quando você está refugiado dele. Agora, espera na tua palavra, e é ela que vai se cumprir, e tem que esperar. Na hora exata, você vai saber o tempo e o modo de fazer a oração certa e ser abençoado. Irmãos, vamos agora para Colossenses 4:6. Presta atenção, a graça de Deus, ela coloca na nossa boca o sal da verdade. Então diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então a nossa palavra tem que pegar esse sal da graça de Deus, que dá o tempero certo, para poder falar. A gente não pode falar de nós mesmos, a gente ofende as pessoas quando falamos fora da palavra de Deus. Mas quando vamos dar um conselho na palavra, a pessoa acorda, a pessoa aprende, a pessoa passa a ser uma pessoa abençoada. Porque a palavra de Deus, temperada com esse sal, que é a graça que nos dá, vai produzir na pessoa o fruto que ela precisa. Então a unção de Deus é sobre os nossos lábios, a primeira unção, para que a gente possa ser agradável a todas as pessoas. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, sempre esteja na presença de Deus. Deus, prepara-me para a hora exata. E está ligado com Deus. A pessoa vem, conta um problema, você não desliga, não fica ouvindo o problema e pensando em outra coisa, não. Pensa naquele problema que Deus está falando. Em seguida, calmamente você fala com a pessoa e transforma uma vida. Se nós tivermos essa palavra sempre conosco, nós vamos ser uma bênção para todo mundo. E daqui nós pulamos para Hebreus capítulo 12, onde nós começamos no culto anterior a fazer um estudo. O versículo é o 2. Nós vamos ver aqui agora, além de nós termos Jesus nos nossos lábios, nós temos que ter Jesus nos nossos olhos. Diz aqui a palavra do Senhor no 2, olhando para Jesus. Se você tirar o seu olhar de Jesus, você tropeça. Se você tirar o olhar de Jesus, você não, tirar o seu olhar do Senhor Jesus, você não vai falar o que convém. Você vai simplesmente falar aquilo que o homem natural fala. E que o homem natural fala nunca consegue dar solução ao problema de outra pessoa e quanto menos dela mesma. Porque está falando fora daquilo que é um fogo consumidor da unção do Criador. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele iniciou a fé em nós e ele vai ceifar a fé. Enquanto estivermos no mundo aqui, vamos pensar nisso.
quem colocou a fé em mim foi o Senhor Jesus. E a fé sua vai sempre renovando e aumentando na proporção que você vai entendendo a palavra de Deus. Mas quem não lê a Bíblia, quem não está interessado naquilo que Deus fala do livro sagrado, vai ficar patinando na vida, vai ficar marcando passo no mesmo lugar, furando um buraco na terra, daqui um dia está engolido pela terra aí e não participou da glória de Deus. Então, o segredo é olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, a Jesus foi proposto uma alegria, uma realização. A mim e a você também foi proposto. Nós não somos pessoas deficientes aqui no mundo, com falta do verbo vivo. Nós somos pessoas que temos acesso à palavra de Deus, se somos sinceros. Se não somos, a gente vai entrar no livro e não vai conseguir nada, não vai receber nada. Quem é sincero pode até estar no pecado. Deus, eu não estou conseguindo, mas o Senhor há de me dar uma palavra que vai me libertar. Eu vou me realizar com essa palavra. Então, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, pelo gozo que foi proposto você, a sua realização, que você vai se realizar em Jesus, suportou a cruz, desprezando a afronta. Nós temos uma cruz, pessoal. Tem afronta do diabo toda hora. Você é um bobo, você fica com esse negócio de igreja e tal. Assim o diabo fala, você não aceita essa palavra. Ao contrário, você se firma em Deus. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que eu vou vencer porque Ele está comigo. Então ele desprezou a afronta, suportou a cruz e desprezou a afronta. Eu tenho que suportar a minha missão. Se Deus me chamou para pregar, essa é a minha missão. E a pessoa, mas missionário, eu sou com 75, prega 3 reuniões aqui, 3 ali, ainda vai para os Estados Unidos, ainda vai pregar no mesmo dia. No outro dia eu viajei mais 3 horas de avião, preguei em Boston, voltei para Miami, preguei em Miami. No outro dia eu vim para cá e estou fazendo a obra de Deus tranquilamente. E Deus cuida de mim e cuida de você. Agora, eu estou sempre ligado. O que eu tenho que melhorar? Estou tomando algum caminho errado? Aí você sente que está... Não, Deus, eu quero continuar na tua presença. Eu preciso. Esse relacionamento é diário e verdadeiro. Ele fala com você através da palavra. Então ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É a posição que Deus deu para ele agora. A primeira posição foi quando o Pai falou, haja luz e haja isso, e ele fez tudo direitinho. Depois não tinha como recuperar o homem, a não ser que ele viesse. Eu vou, e veio. No início do livro está escrito dele, eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Terminou quando sofreu todo o nosso mal, e aí ficou, vamos dizer assim, aposentado. Não, ele assentou-se à direita do trono de Deus, recebeu todo o poder. Essa figura, assentar-se à direita da majestade, era dada como se fosse o primeiro-ministro. José, filho de Jacó, quando foi ser o governador-geral do Egito, ele estava sentado ao lado do rei, que o rei você vai ser, depois de mim, o maioral aqui. Ele assentou-se lá e administrou o Egito com capacidade. 7 anos de vaca gorda, guardou todo o alimento, das vacas magras ninguém morreu de fome, porque ele foi usado por Deus. Nós somos essa pessoa que temos que guardar o que Deus está dando para nós. Esse alimento vai servir na hora de uma necessidade, e sem esse alimento nós não vamos conseguir nada. Aí Deus o assentou à direita do trono, ele não está aposentado, é Ele que dirige o universo todo hoje, é que sustenta tudo pela palavra do seu poder, e ao mesmo tempo é o nosso Salvador. Olha que grande amor Deus nos deu, esse ser que criou tudo que o Pai falava, Ele criou, recebeu o poder para dirigir tudo, governar tudo nos seus devidos lugares, e também mora dentro do nosso coração e cuida de nós com cuidado de pai para filho, verdadeiro pai para verdadeiro filho. Se formos verdadeiro filho, se assumirmos a nossa filiação, Ele assume a nossa paternidade. E é isso que tem que ser feito em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus quer fazer coisa grande. Eu vou agora passar a novela da vida real, mas outra história bonita, e vou adiantar um pouquinho, porque depois eu e o pastor Jaime vamos fazer a oração com vocês. Mas tudo que nós ouvimos
afirma que hoje, desde o início, quando eu fui ao Salmo 119, versículo 114, agora aqui em Colossenses 4, 6, depois Hebreus capítulo 12, versículo 2, tudo isso aí é para você entrar na presença de Deus sabendo que você vai suportar a cruz, a missão que Ele deu a você. E é fácil, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve, não tem peso algum. Você pode ter certeza que para mim se dirigir essa obra, fazer a obra de Deus, acordar de madrugada, como quase todo dia eu acordo, essa madrugada eu acordei, fui lá, orei, ainda fiz mais uma lição dessa que eu ponho à meia-noite no Grace lá, que se você não ler, você está perdendo o melhor. A de hoje, então, põe lá depois ongrace.com, grace.com, é a mensagem diária nossa ali, e pega que você vai ver que Deus me usou para fazer hoje. Mas essa não é de hoje, eu escrevi para frente. Eu devo estar uns 7 meses na frente, porque a gente não pode trabalhar de manhã para comer de tarde, não. Deus está dando, vamos deixar. Deixa que Ele sabe por que está fazendo isso. E graças a Deus por tudo isso. Além dessa, ainda tem aquela do Facebook. E outras tantas que a gente faz. Então, semeando fé. E as coisas que nós estamos fazendo, isso é maior tranquilidade, pessoal. Quando você Deus, eu não estou aguentando. Tá bem, não vou lhe dar essa glória. Mas Ele dá a missão e dá as ferramentas. Ele dá o trabalho e renova as suas forças. E aí você vai fazer aquilo que Ele quer que faça, que seja feito.